Capítulo 937, falha no final. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrin Yang Yun respirou fundo, seus olhos brilhando com uma forte intenção de matar. Porque ele estava em reclusão, ele não teve tempo para se preocupar em rastrear as potências do reino mar divino que ele havia implantado sua marca de rastreamento. Ele também não sabia que elas haviam se reunido até que uma de suas marcas de rastreamento foi apagada, fazendo com que ele sentisse uma dor aguda em sua alma. Embora essas marcas de espírito de batalha tivessem sido deixadas pelo demônio antigo, Yang Yun havia absorvido o demônio antigo e as duas almas haviam se fundido. A marca do espírito de batalha do demônio antigo era agora a mesma que a dele, e apagar essa marca causou-lhe dor. Cada marca de espírito de batalha que deixei para trás é diferente. A marca de espírito de batalha que foi apagada era de uma mulher chamada Yuer. E pensar que ela realmente se atreveria a me trair. Eu me pergunto quais métodos ela usou para apagar a marca de rastreamento. Este poderia ser o trabalho de Lin Ming. Yang Yun balançou a cabeça. Isso é improvável. Mesmo que a vontade de Lin Ming seja forte, é impossível para ele alcançar um espírito de batalha na perfeição do nível prata em apenas alguns anos e apenas na quinta etapa da destruição da vida. Talvez possa ser por causa de algum tesouro de 100.000 anos atrás que o ancião da boa fortuna encontrou. Aquele velhote tinha muitas cartas em suas mãos, e ele também é astuto como uma raposa. Uma vez que eu termine o meu olho da lei de sangue, eu vou encontrá-lo e erradicá-lo deste mundo. Eu ainda tenho um pouco de sua vitalidade sanguínea comigo. Yang Yun sorriu friamente. Ele sempre tinha planos de contingência. Uma vez que sua grande arte do refino de sangue estivesse completa, ele encontraria o ancião da boa fortuna e tiraria toda a sua essência sanguínea. Yang Yun separou seus pensamentos e esticou os tentáculos para pegar o diagrama do Dao do sangue. Nesse choque, apenas 10% dos tentáculos de sangue haviam se soltados. O impacto não foi muito grande. Essa marca de espírito de batalha foi apagada durante o período mais crítico do meu cultivo, quase me levando a sentir o gosto do fracasso. Depois que eu alcançar o grande sucesso no meu cultivo, Fada Yuer, eu devolverei essa dívida lentamente. Parece que você também tem uma linhagem variada. Yang Yun sorriu, mas seu sorriso continha certa crueldade. Não havia mais o comportamento bonito e elegante que ele possuía no passado. Uma parte disso foi porque a grande arte do refino de sangue havia mudado seu temperamento, mas a segunda razão é a mais direta, era que ele havia absorvido a alma do demônio antigo. No entanto, ele não tem a capacidade de apagar a marca espiritual do demônio antigo. Depois que eles se fundiram, isso inevitavelmente faria com que sua personalidade fosse influenciada pelo demônio antigo. Na verdade, o atual Yang Yun não era mais apenas Yang Yun. Ele era a fusão de Yang Yun e o demônio antigo, com o Yang Yun mantendo o comando final. Essa fusão era um estado extremamente instável. A única opção de Yang Yun era aumentar rapidamente seu reino em um curto espaço de tempo e refinar a alma do demônio antigo completamente, restaurando seu eu puro. Caso contrário, havia uma chance de que ele caísse em depravação e se tornasse um lunático. As mãos de Yang Yun brilharam e várias centenas de selos voaram para o mar de sangue. Diagrama do Dao do sangue, corpo astral de carne e sangue, combinem dois como um. Energia entrou em erupção de seu corpo mais uma vez. Tentáculos carmesins se projetaram como flechas, trancando o diagrama do Dao do sangue e se contraindo mais uma vez. Com grande dificuldade, o diagrama do Dao quase entrou em seu corpo, mas neste momento, seu corpo de repente tremeu. Uma grande dor explodiu em seu mar espiritual, quase quebrando-o. O impacto na consciência de Yang Yun fez com que vários milhares de tentáculos de sangue se rompessem. Neste momento, várias dezenas de marcas de espírito de batalha que Yang Yun havia deixado nos corpos das potências do reino mar divino se romperam de repente. A alma divina de Yang Yun sofreu um tremendo impacto. Se este fosse um momento comum, este ataque não teria importância para Yang Yun. Além de alguma leve dor em seu mar espiritual, não haveria nenhum dano direto. Mas agora, este foi o período mais crítico de seu cultivo. O choque repentino em seu mar espiritual quase o fez cair na loucura.
Tinha que ser conhecido que os métodos de cultivo do caminho demoníaco se concentravam na velocidade, um caminho para obter poder, não importando o custo. Em comparação com os métodos de cultivo ortodoxos lentos e constantes, os riscos eram 100 vezes maiores. Ao absorver a carne, as essências sanguíneas ou as almas divinas dos outros, era fácil também inalar o caos de sua consciência, levando a todo tipo de perigos. Por exemplo, esta grande arte do refino de sangue absorvia as linhagens dos outros. Mas isso facilitava a confusão na própria vitalidade sanguínea. Mesmo se alguém praticasse diligentemente esse método de cultivo, ainda assim seria fácil cair na loucura, desnecessário dizer, quando alguém recebesse uma perturbação crítica. Puff! Yang Yun vomitou violentamente um bocado de sangue. Ele perdeu o controle da violenta e frenética vitalidade sanguínea à sua volta e sofreu uma reação severa. Vasos sanguíneos se romperam por todo o corpo, e até mesmo seus meridianos foram danificados pela energia tirânica. Esse poder de sangue continha um ressentimento muito espesso. Isso foi deixado para trás pela agonia e falta de vontade daqueles que haviam morrido. Quem queria morrer e ter seu sangue extraído para os outros absorverem e usar para cultivar suas artes marciais? Aqueles que morreram percorreram o caminho das artes marciais durante toda a sua vida e, no entanto, esse foi o seu destino final. Como os mortos poderiam aceitar isso? Se a sua falta de vontade não fosse reconciliada, isso se transformaria em ressentimento. Em particular, aquelas potências do reino mar divino que haviam compreendido seu próprio espírito de batalha, seu ressentimento era ainda mais poderoso. Uma vez que esse ressentimento se funde com a vitalidade sanguínea, forma-se uma forma intangível. Se alguém não pudesse reprimir esse ressentimento, ele voltaria para assombrá-los. Aqueles que cultivavam artes marciais tinham que tomar cuidado com o karma que semeavam e com o karma que ceifavam, ou então teriam que suportar o poder do ressentimento. Droga! Yang Yun rugiu selvagemente, como uma fera ferida. No entanto, sua vontade ainda era forte o suficiente para que ele tivesse atingido o espírito de batalha na perfeição do nível prata. Ele suprimiu com força o ressentimento ilimitado no mar de sangue. Seu cabelo estava manchado de vermelho, grudando nele como uma folha de óleo carmesim. Ele parecia um demônio que havia saído do abismo do inferno. Quando o diagrama do Dao do sangue perdeu os grilhões dos tentáculos de sangue, ele começou a se expandir violentamente. O diagrama do Dao afundou no mar de sangue, expandiu-se para mais de 100 vezes o seu tamanho original antes de se fundir com o mar de sangue e desaparecer completamente. Yang Yun ficou irritado. Depois de ficar sob a influência da personalidade do demônio antigo, ele não era mais o Yang Yun gentil e reservado de antes, o Yang Yun cujos seus pensamentos eram insondáveis. O atual Yang Yun ficava irado rápido e facilmente levado aos extremos. Quem foi capaz de apagar dezenas de marcas de rastreamento que deixei para trás em apenas alguns instantes? Realmente poderia ser Li Ming. Ele poderia ter tido outro encontro de sorte. Yang Yun ficou triste, seu rosto escurecendo. Ele passou vários meses formando este diagrama do Dao do sangue, e quando ele estava prestes a ter sucesso, em vez disso ele falhou. Se ele tivesse absorvido esse diagrama do Dao do sangue, suas chances de invadir o nível intermediário do reino mar divino teriam sido muito maiores. Mas agora ele teria que gastar mais alguns meses de trabalho duro. Ele também precisava de 1 a 2 meses para formar o olho da lei de sangue. Somados, isso era quase meio ano. Isso significava que ele teria que dar a Li Ming mais meio ano para crescer. Yang Yun temia o talento de Li Ming. Ele não queria permitir que ele tivesse tanto tempo. Essas formigas realmente se atrevem a resistir e arruinar meus planos. Depois que eu matar Li Ming, vou executar todos eles. Yang Yun cuspiu ferozmente. Neste momento, uma voz velha e desafinada gargalhou ruidosamente das profundezas de sua alma. Jejejeje, Yang Yun, sua besta ingrata. Você realmente acha que me absorveu? Que risível. Mesmo agora, você já foi subconscientemente assimilado por mim. Você não percebeu isso ainda. O seu eu original nunca teria dito tais palavras, mas agora você não é mais você.
Você já perdeu quem você é. A voz antiga e discordante ecoou no mar espiritual de Yang Yun. Os olhos de Yang Yun ficaram frios de repente. Sua coisa velha, se você acha que pode quebrar meu coração de artes marciais, então você perdeu. Mais cedo ou mais tarde vou refiná-lo completamente para que você não possa mais afetar minha personalidade. Agora, desista. Yang Yun gritou e a velha voz foi imediatamente engolida de volta ao nada. O demônio antigo era apenas um fragmento de alma despedaçada agora. Ele não tinha capacidade de resistir a Yang Yun. Yang Yun subitamente saiu correndo do lago de sangue. Seu corpo inteiro estava encharcado de sangue e seu cabelo era uma bagunça. Seus 3 olhos brilharam como uma luz carmesim sedenta de sangue. Não havia mais uma sugestão da antiga aura digna do príncipe herdeiro das 9 fornalhas. Meio ano, tenho que deixar Li Ming crescer por mais meio ano. Dane-se tudo. Se eu quiser matá-lo, devo aproveitar o tempo antes que ele esteja totalmente crescido. Neste meio ano, minhas chances de invadir o nível intermediário do Reino Mar Divino são altas, mas quem sabe exatamente que tipo de progresso Li Ming fará. Yang Yun pegou várias pílulas de recuperação da alma e pílulas de cura e engoliu todas elas. Sua condição atual era extremamente pobre. Muitos de seus meridianos foram danificados e seu mar espiritual estava em tumulto. Sua vontade conseguiu suprimir os ressentimentos caóticos dentro dele. Caso contrário, se ele deixasse esses perigos ocultos vagando livremente, eles o fariam perder a cabeça no futuro e cair em um estado demente. Assim como Yang Yun estava se recuperando, uma chama de repente se acendeu na frente dele. Foi uma mensagem de uma potência do reino divino Azura. Depois de ouvir a mensagem, Yang Yun disparou, seu coração fervendo de raiva. Mais de 50 potências do reino Mar Divino se reuniram do lado de fora do Palácio Divino das 9 Fornalhas e querem romper a grande formação de matriz. E o jovem vestido de branco que os lidera provavelmente é Li Ming. Li Ming. Eu quero lutar com ele e ainda assim ele tomou a iniciativa de entregar-se à minha porta. Os olhos de Yang Yun brilharam. Ele não esperava que Li Ming fosse realmente ousado e resoluto em suas ações. Ele havia reunido as potências do Reino Mar Divino do continente da Queda do Céu para sitiar o Palácio Divino das 9 Fornalhas. Ele havia feito um plano para caçar Li Ming pelo mundo inteiro, mas antes que esse plano fosse completado, Li Ming veio até ele. Essa ousadia implacável e bravura fez com que Yang Yun ficasse chocado. Ele realmente escolheu esse momento para vir. Droga! Parece que essas dezenas de potências do Reino Mar Divino teve as marcas de rastreamento apagadas de seus corpos. Isso foi coisa dele. Como ele fez isso? Yang Yun fez uma careta. Li Ming apagou as marcas de rastreamento que ele colocou, fazendo com que ele fosse ferido em seu momento mais crítico. Então ele correu para cá cheio de força para matá-lo. Se isso foi intencional ou não, para Li Ming chegar a este passo foi extremamente aterrorizante. O impulso de Li Ming era como um raio de luz enquanto ele sofria repercussão da vitalidade sanguínea. Não havia como lutar contra Li Ming agora. Ele tinha que gastar pelo menos um quarto de hora para suprimir seus ferimentos com uma técnica secreta. Ative a grande formação de matriz do Palácio Divino das 9 Fornalhas. Segure-os para mim. Depois que Yang Yun emitiu a ordem, ele concentrou completamente seus pensamentos em restaurar suas feridas. Do lado de fora do Palácio Divino das 9 Fornalhas, uma barreira de luz de 7 cores subiu de repente no ar, cercando todo o palácio. Essa era a grande formação de matriz protetora do Palácio Divino das 9 Fornalhas. Como uma influência colossal que quase era uma seita de 6º grau, a grande formação de matriz protetora do Reino Divino das 9 Fornalhas que protegia o Palácio Divino das 9 Fornalhas era quase inexpugnável. Claro, a base disso era que houvesse potências suficientes para controlá-la. A 30 milhas de distância do Palácio Divino das 9 Fornalhas, Li Ming flutuava no alto do céu, com suas roupas brancas tremulando ao vento. Atrás dele, havia mais de 50 potências do Reino Mar Divino. Inconscientemente, ele se tornou o líder de todas as potências do Reino Mar Divino do continente da Queda do Céu. Ele agora era um verdadeiro rei.
Ataquem. Li Ming estava sem expressão e sua voz estava fria. Ele casualmente acenou com a mão e jogou um disco de matriz que girou no ar. O canto do deus da morte finalmente